Olá, tudo bem? Hoje está uma chuvinha aqui, eu estou em Jerusalém. Sabe onde eu estou? Num lugar muito especial, tanto para os judeus e quanto para os muçulmanos. Olha aqui onde eu estou, vem ver. Eu estou no Monte do Templo. Nesse lugar aqui era um pátio onde ficavam os gentios, os turistas, então eles podiam subir até aqui. Lembra a história que no templo, na época, na área do templo, tinha um mercado onde eles trocavam coisas, vendiam e tudo mais, onde Jesus vira a mesa? Exatamente nesse lugar, onde hoje esse lugar aqui é uma mesquita e só pode entrar ali muçulmano. Não adianta, turista com grupo não entra ali, é uma mesquita. Agora eu quero te levar num lugar muito especial, vem comigo. Olha aqui esse lugar, o cartão postal de Jerusalém. Nós estamos aqui na Cúpula Dourada, mais conhecida como Cúpula Dourada. Lembrando que aqui tinha um outro muro, e a partir desse muro em diante só podia entrar os judeus para entregar suas ofertas, os animais para serem sacrificados. E é interessante que acharam essa placa, porque tinha uma placa escrito que a entrada era permitida somente para judeus. Então, gentios, e a palavra gentio, lembra que significa estrangeiro, pessoas de outros países. Não podiam mais entrar a partir do segundo muro. É interessante que a primeira coisa que relata aqui, nós estamos no Monte Moriá, foi quando Deus fala: Abraão, sacrifica o seu filho para mim. Lembra dessa história? E Deus traz ele, guia ele até esse Monte Moriá. Agora, por que esse lugar também é especial e também sagrado para os muçulmanos? A nossa história vai junto até aqui. Quando a Bíblia diz que Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, assim como nós acreditamos, é exatamente embaixo dessa cúpula dourada onde tem uma pedra. Só que nós acreditamos que o filho da promessa é Isaque. Mas lembra que Abraão teve um filho antes de Isaque, que era Ismael. Então, os muçulmanos acreditam que Abraão esteve aqui, recebeu uma ordem de Deus, sim, para sacrificar um filho, mas esse filho não foi Isaque, foi Ismael. Então, ali a história começa a dividir. Exatamente no lugar onde Abraão iria sacrificar Isaque, o templo é edificado. A Arca da Aliança, a Bíblia diz, coisas maravilhosas aconteceram aqui. A Bíblia diz em 2 Crônicas 5, 13 e 14, na consagração do templo, na época de Salomão, onde ele constrói esse templo, e tem uma festa trazendo a Arca da cidade de Davi para o templo do Senhor. E a Bíblia diz, um texto que eu amo demais, que aconteceu nesse lugar. Gente, é uma das histórias da Bíblia assim, que eu acho fantástica, porque todos tiveram uma experiência sobrenatural, todos que estavam nesse lugar. O que aconteceu? 2 Crônicas 5, 13 e 14 diz que na consagração do templo, eles estavam, os levitas, os sacerdotes, estavam todos juntos, e quando eles cantavam em uma só voz, a presença de Deus, a glória de Deus veio de uma tal forma que ninguém conseguia ficar de pé. Nem os sacerdotes conseguiam exercer aquilo que estavam acostumados a fazer, as suas tarefas, tamanha a glória do Senhor. E esse lugar que a Bíblia relata é exatamente aqui. E é interessante que o primeiro e o segundo templo foi construído no mesmo lugar. No mesmo lugar. Isso, para nós, também é muito importante. Claro que talvez você está ouvindo essa história e fala: nossa, eu quero estar aí, eu quero ir aí em Israel para sentir essa glória, essa presença de Deus. Muito legal, te encorajo a vir em Israel, é uma viagem inspiradora. Mas lembre-se que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. O véu do templo que ficava aqui, que só o sumo sacerdote tinha acesso à Arca da Aliança uma vez por ano, ao Santo dos Santos, uma vez por ano, que a data chama Yom Kippur, que é o dia do perdão. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava diante do Senhor pedindo perdão pelo pecado do povo, pelo pecado da nação. Era esse lugar. Então Deus, nesse lugar, derrama a glória dele, o véu se rasga quando Jesus morre na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então é legal vir para Israel, é uma viagem inspiradora, mas lembre que o mesmo acesso a essa presença gloriosa do Senhor está disponível para você por causa da morte de Jesus Cristo. Lembre-se disso. Lembre-se disso.
E aqui nesse cartão postal de Israel, é importante a gente entender uma coisa. Esse lugar é muito, muito sagrado para os judeus e também para os muçulmanos. Porque, já te contei a história que nós cremos que Abraão iria sacrificar Isaac aqui, que é uma pedra que está embaixo da doma dourada, né, da cúpula dourada. Por que a gente não pode entrar? Só os muçulmanos podem entrar ali dentro. Também como só os muçulmanos podem entrar ali onde eu te mostrei que era o mercado na época de Jesus, lá embaixo que hoje é uma mesquita. Aqui também só os muçulmanos, só eu aqui batendo banco, só os muçulmanos podem entrar aqui, então nós não podemos entrar. Lembra que no templo, no primeiro templo, a Arca da Aliança estava aqui. Em 2 Crônicas 5, você vê a caminhada da Arca da cidade de Davi até esse lugar, no templo, onde a presença de Deus, ninguém consegue ficar de pé, aconteceu aqui. Mas porque a Babilônia leva o povo como escravo e também leva a Arca, e não se acha mais a Arca. A Arca não se achou mais. Depois o povo saiu do exílio da Babilônia, volta, reconstrói, tem o segundo templo, e o segundo templo é destruído anos depois de Cristo. Então, Jesus esteve aqui no segundo templo, ensinando, caminhando nesses lugares, mas a Arca já não estava aqui, porque a Arca não foi mais achada. Então, é muito interessante isso. Então, os judeus, eles oram no Muro das Lamentações, que depois eu vou mostrar para vocês onde fica, no próximo vídeo. Vou mostrar para vocês aonde fica. Então, quando eles oram, é importante a gente entender que o muro não é sagrado para os judeus, mas sim aqui esse lugar onde ficava a presença do Senhor, que era simbolizado na arca. Mas o muro é o lugar mais próximo que o judeu consegue orar do lugar onde ficava o templo. Então é muito importante a gente entender isso. Não é um muro que é sagrado para os judeus, mas sim o que estava aqui, que era a arca, o templo, né, que é sagrado para os judeus, onde representava a presença de Deus nesse lugar. E até hoje eles desejam e eles creem, a chuvinha, que será construído um terceiro templo. E todos os utensílios desse terceiro templo já está pronto. Você acredita nisso? Já está pronto. E esse é um lugar muito importante, muitas coisas aconteceram aqui. E na época de Jesus, interessante que esse monte é Monte Moriá. Na época de Jesus, esse monte se conectava com o outro. Depois vieram vários governos e dividiram, fizeram estradas e tudo mais, mas esse Monte Moriá também é o mesmo monte onde o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Então, no mesmo monte onde Abraão iria sacrificar Isaac, e vem a voz do Senhor e para isso, o nosso Jesus também é sacrificado no mesmo monte, não aqui neste lugar, mas na mesma continuação do mesmo monte. Isso é muito importante para nós. E o primeiro templo, o segundo templo, aqui é um lugar muito especial, é difícil, o acesso não está aberto todos os dias. Para você, hoje aqui é um domingo, então domingo para eles é o primeiro dia da semana, então está aberto somente das 7h30 às 10h30 da manhã, onde os grupos, quando estão aqui no domingo, eles aproveitam para subir aqui, passa por uma revista bem revistado mesmo, e você tem que tirar a mochila, eles revistam tudo, checa tudo, e para ter acesso ao monte do templo, que é esse lugar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 13: quando ele estava saindo do templo, Jesus, e o templo era aqui, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Verso 2, Marcos 13, verso 2. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Interessante para você se localizar, e a Bíblia diz na continuação do versículo: e Jesus foi e se assentou no Monte das Oliveiras. Para você entender o local, Jesus estava aqui saindo do monte do templo, saindo da onde ficava o templo, e Jesus sabia o que ia acontecer. No ano 70 depois de Cristo, Roma já estava aqui, e Roma invade e destrói tudo isso daqui, destrói o segundo templo. E Jesus, já sabendo que isso ia acontecer, disse para os discípulos: olha, não ficará pedra sobre pedra. E a Bíblia diz, para você entender a geografia do lugar, que Jesus saiu do templo e foi para o Monte das Oliveiras. Olha onde é. Jesus sai daqui, claro que era o templo na época, e vai para o Monte das Oliveiras, que é ali, ó. Onde você está vendo, ó. Ali hoje é um cemitério de judeus, mas tudo aqui, todo esse monte, é o Monte das Oliveiras. Consegui um pouco aí visualizar aonde nós estamos geograficamente? Agora,
Por que que tem tanta guerra? Na verdade, as pessoas falam que aqui é como se fosse um pavio de pólvora, né? Uma faísca aqui explode tudo. Teve tempos, né, no ano passado, 2 anos atrás, alguns muçulmanos, na época do Ramadã, jogavam pedras para baixo e embaixo fica o Muro das Lamentações. Então aqui tem muitos conflitos. O conflito principal de Israel não é político, e isso é importante a gente entender. O conflito principal se resume a uma pergunta. Qual é o Deus que será adorado no Monte do Templo? É o Deus de Israel ou dos muçulmanos? Essa é a grande questão, por isso que acontecem tantas guerras, por isso que acontecem tantas coisas. Qual Deus será adorado no Monte do Templo? Os judeus acreditam que reconstruirá o terceiro templo, e nós cremos também que isso vai acontecer. E que virá uma pessoa que vai trazer paz entre judeus e árabes, o Messias que eles esperam, que vai entrar pela Porta Dourada também, e vai reconstruir o terceiro templo. Só que para o terceiro templo ser reconstruído, muitos judeus falam, tem que ser reconstruído exatamente no mesmo lugar onde era o primeiro e o segundo templo, aonde a Arca da Aliança, mas ainda nós não temos, porque a Arca não foi achada. Eu vou já te dar uma curiosidade sobre isso. A Arca não foi achada, era aqui. Então, se o primeiro e o segundo templo foi construído no lugar, o terceiro templo não pode ser construído em outro lugar. Está passando um guia muito especial aqui, conhecido nosso. Então, os grupos aproveitam agora esse tempo. Está chovendo aqui, não sei se você está conseguindo perceber. E os grupos aproveitam porque daqui a pouco fecha e só os muçulmanos conseguem entrar aqui. Descendo aqui dentro ainda no Monte do Templo, eu quero te levar para um outro lugar muito especial. Então a gente desce pelo lado aqui e eu quero te mostrar algo muito interessante, também muito significativo, que aconteceu também aqui próximo. Descendo aqui, ó, um lugar muito especial que eu quero te falar o significado desse lugar. Lembra que a época de Jesus, né, o chão original está mais ou menos 2 metros debaixo do chão que nós estamos pisando hoje. Tem uma história muito especial na Bíblia, que é nesse portão aqui, que é conhecido como Portão Dourado, a Porta Dourada. Foi exatamente aqui onde Jesus entrou no Domingo de Ramos e as pessoas gritavam Hosana, Hosana nesse portão aqui, que é o Portão Dourado. Agora, olha só, a palavra Hosana significa salva-nos. Eles gritavam para Jesus, salva-nos, salva-nos. E o nome Jesus e Yeshua significa salvação. Agora, olha que interessante. Nós conhecemos como Portão Dourado, a Porta Dourada. Mas em hebraico o significado desse portão é Portão da Misericórdia. Agora conecta uma coisa na outra. Jesus entra aqui, Salvador do mundo, pelo Portão da Misericórdia. As pessoas gritam Hosana, salva-nos, para aquele que tem em seu nome o significado salvação. Então é inacreditável o que aconteceu aqui. Nós cremos que Jesus vai voltar e vai passar por esse portão novamente. E os judeus também acreditam que o Messias virá e vai passar também por esse portão. É muito interessante quando a gente entende o que as palavras significam também no original. Nós chamamos de Portão Dourado, mas é em hebraico Portão da Misericórdia. Fico imaginando, eu estava falando agora com alguns amigos que estão aqui também. Você imagina isso, pelo Portão da Misericórdia, as pessoas gritando, nos salva, para aquele que é o Salvador. Muito interessante isso. Então é muita coisa especial. Nós não podemos descer aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é uma área muçulmana. Se eu der um passo aqui para baixo nessa escada, o guardinha que está aqui, o policial que está aqui do lado, já vai mandar a gente parar. Então aqui nós não podemos entrar, eles fazem orações aqui. Aqui está também, como todo esse monte do templo, em posse dos palestinos, em posse dos muçulmanos. Então essa foi uma explicação para você daqui do Monte do Templo em Jerusalém, Israel. Te espero no próximo vídeo, porque tem muitos lugares ainda para nós compartilharmos com você sobre o que aconteceu, o que a Bíblia diz naquele lugar. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.